E o RN no ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o juiz da Vara de Execuções Penais aqui de Natal, o Henrique Baltazar. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito, então, da área do senhor, que é das execuções penais. Ser um juiz da Vara de Execuções Penais hoje aqui no Rio Grande do Norte, diante aí de presos que fogem com tanta facilidade e não acabam de cumprir a pena por conta disso, diante de uma gama de pessoas que são condenadas e que não acabam presas. A gente tem mais de 10, em torno de 8, 10 mil mandados de prisão em aberto. É, de certa forma, frustrante ter uma lei bonita no papel, mas que não é possível ser colocada em prática? Isso aí é algo que todos os juízes de execução penal vão lhe dizer. Há uma frustração muito grande em ver que, apesar da lei, ela está bem feita, é uma lei que trabalha razoavelmente bem a situação, mas a realidade é bem diferente. O Estado não cumpre sua parte, o Estado não cumpre suas obrigações quanto à execução penal, e aí faz com que hoje a gente veja fugas, presídios destruídos, não atendimento, inclusive, dos direitos dos presos, dos direitos dos próprios agentes penitenciários. Tudo isso é a nossa realidade na execução penal. A gente passa o tempo brigando, na verdade, entre aspas, né, com o Estado. É isso que praticamente todo juiz de execução penal toma metade do seu tempo fazendo, é discutindo com o Estado, é mostrando ao Estado os erros, é buscando que o Estado realize alguma coisa, escutando o discurso em troca, e nada, a realidade continua a mesma, ou até piorando a cada dia. O senhor, até por uma questão funcional, tem inspecionado as unidades prisionais aqui de Natal com a periodicidade. E aí eu pergunto, qual é a situação de nossas unidades prisionais aqui na capital hoje? As unidades prisionais de Natal são péssimas. Além de péssimas, todas estão com 2 ou 3 vezes o número de presos que cabe. A cadeia pública de Natal, que protagonizou mais uma fuga esse fim de semana, ela teria capacidade oficial para 216 presos, que na realidade seria até menos, mas o decreto fala 216, e nela existiam mais ou menos 550 presos. Todas as outras unidades são assim, cabe 60, tem 120, tem 200, outra cabe 80, está com 230, então todas as unidades super populadas. Esse grande número de pessoas presas, também por outro lado nós temos um pequeno número de agentes penitenciários, e nenhuma delas há o número de agentes penitenciários necessários para o trabalho. Usa-se a PM num quase desvio de função, não posso dizer que não é função da PM cuidar dos presos, apesar de muitos policiais dizerem, mas na verdade não é. A função da PM é trabalhar na segurança pública e está aí incluído, mas mesmo assim não é aquilo para que ela é treinada. Então a PM tenta cobrir essa situação, dando um apoio, mas também não consegue fazer um trabalho adequado. Então, todos os nossos presídios são ruins e todos são aquilo que a gente costuma dizer, uma bomba relógio prestes a explodir. Qualquer um deles, se você examinar qualquer um dos presídios da Grande Natal, você tem uma situação que pode explodir a qualquer momento, que pode haver fuga em massa em qualquer momento. E aí o senhor falou a respeito da cadeia pública de Natal e eu queria focar nela, porque em outros momentos o senhor chegou inclusive a interditar, a impedir a entrada de mais presos. Por que não nesse momento onde cabe pouco mais de 200, já tem mais de 500, por que não uma nova interdição na cadeia pública de Natal? Ela já está interditada, isso aí já faz alguns meses. O que a gente faz, na verdade, por absoluta falta de vagas, é possibilitar a entrada aos poucos. Ela chegou a ter 590 presos. Então, a gente passou a fazer um controle sobre a entrada dos presos e aí está conseguindo reduzindo aos pouquinhos, porque a gente só deixa entrar lá um número muito pequeno e sempre menor do que os presos que conseguem sair, que são liberados, então, que regime que for. Só para a gente entender, há uma interdição, mas parcial, dessa vez parcial e não total. E aí o senhor está controlando essa entrada. Você não tem onde colocar. Então, como não há onde colocar os presos na Grande Natal, o sistema todo está explodindo, e pior, o Estado, de uma forma de incompetência gerencial, traz presos do interior para Natal. Então, o sujeito é preso em Macau, é recolhido aqui em Natal. Quando Macau há uma unidade prisional, aí lá o Estado tem procura ter um controle, manter um pequeno número lá em Macau, mas traz os presos que sobram para Natal. E aí nós temos aqui em Natal preso em todo lugar do Estado. Então, como está todos superlotados, se você vai em Pirangi, é uma cela só, Pirangi tem só uma cela grande, é um que teria capacidade para 20 presos, e o Estado disse que caberia 40, mas mesmo assim sempre tem 90 presos lá.
E lá é uma situação muito pior, porque a ventilação é pior, lá a insalubridade é muito maior, não tem sol, não recebe, os presos não recebem sol. Então você tem que retirar os presos de lá. Fora isso, a Polícia Civil numa cela que caberia 4 presos, costuma ter 30, 40. Então a Sejuc é obrigada a receber esses presos, porque até por humanidade, inclusive, né? E você tem que espalhar em algum lugar, você tem que colocar em algum lugar. Daí que, como a cadeia pública tal é uma que, em razão de não ter grades mais, em razão dos presos estarem soltos dentro dos pavilhões, ela possibilita acomodar mais gente, não colocar, acomodar, jogar ali dentro, mas pessoas acabam recebendo mais. O sonho seria levar lá o seu número ideal, que seria 216 presos. Mas como fazê-lo se não tem onde colocar os presos que lá estão? O senhor falava a respeito de superpopulação e uma das medidas que foram adotadas aí para tentar minimizar essa questão da superlotação em algumas unidades foi o uso da tornozeleira eletrônica, até lá com semiaberto também. E hoje em dia muita gente fala assim, a tornozeleira não serve, é inútil porque o preso continua cometendo crime, como se ela servisse para isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito do funcionamento e qual a avaliação que o senhor faz hoje do uso das tornozeleiras eletrônicas. A tornozeleira eletrônica é um programa muito bom. Ela tem a grande vantagem de você saber onde a pessoa está. O regime semiaberto era cumprido apenas o recolhimento noturno do preso. Então o sujeito ia lá à noite, estava ou não lá à noite, ninguém tem uma certeza absoluta. Já tivemos casos, vários casos de presos que oficialmente estavam recolhidos e são presos em outro local, né, fazendo um assalto, cometendo alguma outra coisa, porque saíam durante a noite. Né, então não existe um controle efetivo do recolhimento do semiaberto lá na João Chaves, no complexo João Chaves. Com a tornozeleira eletrônica, o cara, ele faz sua prisão, ele está preso em sua casa, você recolhe a sua residência. Então a gente tem condições, se ele sair de casa, a gente sabe. A gente existe um sistema que o acompanha a todo momento. E se ele descumprir aquela prisão, se ele sair do local que foi determinado que ele ficar, se sabe que ele saiu e se aplica uma punição. E durante qualquer hora do dia, ele praticar um crime, nós temos alguns exemplos aqui recentes, aquele caso aqui de um latrocínio recente contra um policial militar, um dos autores do fato estava com tornozeleira. Resultado, na mesma hora a polícia teve condições de saber quem foi que fez o crime. Esse sábado houve um assalto, por exemplo, aliás, sexta-feira, houve um assalto num hostel ali em Ponta Negra. Ora, no momento já se soube quem foi que praticou. Quem praticou era um operário do semiaberto durante o dia, foi de manhã isso, mas simplesmente se sabia onde ele estava, se pôde identificar quem cometeu o crime. Se a polícia souber usar esse instrumento que está disponível, infelizmente a gente vê que nesse caso, por exemplo, do hostel, a Delegacia de Turismo não teve o menor cuidado de procurar a central de monitoração para saber se tem alguém com tornozeleira quando aconteceu esse fato. Eu, que depois fui informado pelas pessoas que havia alguém com tornozeleira, e telefonei para a central e disse, foi fulano e tal. Pronto. Na hora a gente já sabia quem é que tinha sido o autor. Se a polícia souber usar esse instrumento, ele é um instrumento muito bom para ajudar no trabalho de segurança pública. O senhor é um dos juízes talvez mais atuantes em redes sociais, doutor Henrique Baltazar, e essa semana o senhor acabou envolvido em uma polêmica com um suposto policial militar, né? Onde o senhor até advertiu esse policial militar por conta de um comentário. Queria que o senhor falasse a respeito dessa situação, como o senhor está tratando isso, se não está se confundindo o pessoal com o profissional? Não, eu sou, ou pelo menos era até semana passada, o juiz militar. Além de juiz de execução penal e coordenador das audiências de custódia, eu também respondo pela auditoria militar aqui do Estado, como substituto do juiz titular. O juiz titular está de férias, então eu sou o juiz militar, ou seja, uma autoridade militar, autoridade da Polícia Militar. Tenho competência para todos a Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte, qualquer crime. No momento que isso eu já julguei, eu chamei a atenção porque eu já julguei um caso desse. Eu julguei um caso de um policial que na rede social ele fez uma ofensa a um tenente da polícia, né? E ele foi condenado. Eu chamei a atenção porque as pessoas, às vezes, na rede social, aproveitando mais ou menos o anonimato que ali existe, as pessoas começam a dizer besteira, começam a fazer agressões uns aos outros. E eu chamei a atenção sobre isso, para ele ter cuidado no que está colocando. Né? Porque no momento que eu sou autoridade militar, eu sou o juiz, auditor militar do Estado do Rio Grande do Norte, e alguém comete um crime na minha presença, na presença virtual, mas é minha presença, eu sou obrigado por lei a tomar providências contra ele.
né? Então, eu sou obrigado a determinar a sua prisão, sou obrigado a determinar a abertura de um processo contra ele, né? E aí eu não quero passar por esse constrangimento, quando eu possibilito uma conversa discutindo com as pessoas como melhorar, inclusive o trabalho da polícia, eu tenho um conhecimento de um crime, eu vi um crime sendo praticado e eu sei constrangido até terminar alguma posição. É por isso que eu adverti que ele tivesse cuidado com o que ele coloca. Isso já não foi a primeira vez, várias vezes já aconteceu isso antes. Alguém começa lá discutindo na rede social e começa a ficar um pouco agressivo. Eu lembro, olha, se você agredir uma autoridade superior, sua, militar... Ainda que nas redes sociais... Ainda que nas redes sociais é crime, está previsto no Código Penal Militar, né? Então, preste atenção no que está escrevendo, né? Tenha cuidado com o que você está colocando, né? Como juiz normal, mesmo não fosse juiz militar, no momento que alguém me agride, pode ser um crime de desacato, mas não importava. No caso ali, eu sou juiz militar, né? Ou pelo menos era até sexta-feira. E aí, uma agressão a mim seria uma agressão prevista no Código Penal Militar, né? Então, eu não quero correr o risco do policial terminar respondendo um processo por causa disso, né? Porque se eu não fizer, eu que estarei praticando crime, se eu não tomar providência. Existe uma estrutura militar, existe uma hierarquia, existe toda uma legislação militar que é rígida, né? Os policiais costumam reclamar isso, dizem que é draconiana, e de certa forma a legislação militar ela é muito rígida para certas coisas, né? Ela é uma legislação que foi criada para muito tempo atrás, né? E ela não se adequou aos tempos atuais, ela precisava ser alterada, mas por enquanto ela está valendo. Você não tem como você dizer, não, eu não cumpro essa lei porque eu não quero cumprir, porque eu acho que ela está errada. Não existe isso. O juiz é obrigado a cumprir a lei. É isso. Agradeço então o bate-papo hoje com o senhor, a entrevista aqui esclarecedora sobre a questão do sistema penitenciário, principalmente aqui de Natal. Eu, como sempre, continuo à disposição. Eu acho que como servidor público, eu tenho a obrigação de prestar contas ao público sobre o trabalho que nós realizamos.